do Ministério Ativo do Exército de Salvação. Mas, pronto, né? O bispo Nelson disse que a única igreja metodista que tem uma capitã é a igreja metodista em Campos do Jordão. E eu quero fazer honra a essa expressão, né? Eu sou, porque o tempo precioso que eu e meu marido servimos a Deus nas primeiras do Exército de Salvação foi de muitas e grandes bênçãos para a minha vida. Mas nesta noite não vamos falar de Exército de Salvação nem da minha pessoa. Eu quero agradecer ao pastor pela honra, pelo privilégio de poder ocupar esse espaço. E tenho diante de mim 3 pastores que vão me ouvir. Eu não tenho a minha mensagem teologicamente falando, mas eu tenho um recado de Deus para essa igreja, da qual eu sei que eu faço parte dessa história. Eu vos convido a ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho, na carta de Paulo, na carta aos Hebreus. Hoje eu estou muito emocionada. Carta aos Hebreus, capítulo 1, começando com o versículo 1 até o 3. E a palavra do Senhor diz assim: há muito tempo, Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o expressor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Pedindo a tua bênção, Senhor, para essa palavra aberta em nossas mãos. Que privilégio ter esse livro escrito por mãos de homens, mas pela inspiração do teu Espírito. E é tão virado, é tão atual, é para nós nesta noite. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Não vai crer.
sério, porque quando eu disse para o pastor, respondi a ele, atendendo ao triste, e fui pegar minha Bíblia para me preparar, eu me preparei com esse cartãozinho, escrito pelas mãos da Lígia, no dia 23 de setembro de 2018. Deste dia para cá, 4 anos e alguns dias, muitas coisas aconteceram. Aqui mesmo, na igreja, na minha vida, na minha família. Foi aniversário de 80 anos do reverendo Jesus. Muita saudade, porque ele foi, como ele dizia, um irmão. Ele nos tinha como irmão. O pastor Jesus era aquele amigo. Logo quando nós chegamos para Campo do Jordão, ali no lado do homem. E os 80 anos dele eram também os meus 80. Depois veio o desenlace e eu não vi mais. Eu vou me encontrar na glória. E não pudemos mais nos encontrar porque veio a pandemia. Eu fui para Belo Horizonte, estive lá cuidando da minha mãe, Deus também a chamou. E de volta, então, entrando morado nesse espaço tão vazio, né? Que não podíamos nos negar. Estando aqui hoje, eu estou vivendo momentos fortes de emoção porque eu amo essa igreja. Eu tenho uma história de bênçãos dessa história, dessa igreja na minha vida. E o texto, então, que o Espírito Santo me inspirou foi esse, os primeiros versículos, que o autor desconhecido, entre 60 e 70 anos depois de Cristo, escreve a um povo que precisava entender que Jesus é a história, que ele é antes da história, que ele é superior à história, e que ele é um agente que realiza a purificação do pecado do homem. E eu entro nessa história. Ele é a suprema revelação, porque foi para mim a suprema superação. Eu encontrei Jesus desde a minha infância, mas espiritualmente. Me converti quando eu estava com meus 18 anos. Eu tenho 65 anos, então, de profissão de fé. E esse Jesus é real para mim. E é bom quando nós temos sensibilidade a essas verdades. Essas verdades fundamentais que faz parte da nossa vida, da nossa história. Então, eu sou mesmo uma pessoa muito voltada para esses valores que, para mim, muito significa. E o Senhor me inspirou a falar sobre a brevidade do tempo. O caráter dessa velocidade que todo o tempo passa e que nós nem tanto percebemos. E me lembrei que está lá na fachada do primeiro templo, não igrejinha, do nosso primeiro templo, 1942. E vimos fotos daquele tempo, tão atrás, há 80 anos atrás. Mas em 1972, chegou aqui uma capitã. Foi 20 dias depois daquele grande desastre na Vila Bertina. Essa mulher, essa capitã, que eu sou para a igreja, sei muito da história. Porque não foi um coralzinho simplesmente que organizamos, mas pelo apelo da Meire, a mim, nós tínhamos muitas crianças nessa igreja, e aí veio a nova espera, captando alguma coisa para ocupar essas crianças, e a inspiração do Espírito Santo de Deus foi organizar os corais com essas crianças. E aqui nós temos tantos coristas
mensagistas, mensageiros do rei, para a glória do Senhor. E eu tenho uma mensageira do rei lá na Alemanha, que se comunica comigo e diz ali como foi bom, capitã, quando a senhora nos ensinava a cantar e falava a doutrina daquele canto que nós íamos aprender. Queridos, em 1982 chegava aqui eu, meu esposo Roberto, Rubens e Raquel e a Rubia Marques. E fomos desafiados a trabalhar em situação muito difícil ali no Lar do Outono, quando nós oferecemos a nossa casa para o serviço social da prefeitura, frente ao desastre tremendo de Vila Albertina. 1972, então, faz 50 anos. E eu estou emocionada porque foi há 50 anos atrás, no 7º centenário do Brasil, a convite do nosso querido Anacleto, pastor Anacleto, para trazer a mensagem à igreja. A igreja não conhecia a restauração. A igreja não nos conhecia. E eu cheguei aqui com esse uniforme. E entreguei a mensagem do Senhor naquela noite, porque foi uma conclamação do concílio para todas as igrejas metodistas realizassem o culto cívico religioso. E me lembro que o Senhor me inspirou a falar laços fora. Que o Senhor nos libertar verdadeiramente sereis livres. Mas passou essa minha chegada, que passaram muitos anos, chegou então em 1979. Foi quando então organizamos o coral do Mensageiro do Rei. E eu não vou evidenciar o coral do Mensageiro do Rei, mas eu quero evidenciar aqui as pessoas que estavam neste lado direito da igreja e que já não estão aqui conosco, porque já foram chamados pelo dono da igreja, pelo Senhor da igreja, por esse Deus que é dono da história, por esse Deus que escreve a história, e que a nossa história foi escrita com sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Esses irmãos atentaram para o chamado, foram participantes, foram coparticipantes e usaram o tempo oportuno que eles tinham de servir ao Senhor. Deus falou antes, por meio de revelações, sonhos, profecias, depois falou com nossos pais, e depois ele falou com o seu filho. E esse tempo todo, somente pelo filho, só através do filho, só nele, não há outro. Muitas vezes, e de muitas maneiras, Deus tem um projeto de redenção para o pecador. Deus teve um projeto para essa igreja quando ela foi criada, organizada e abençoada. Amém. Jesus, para explicar bem a natureza dessa velocidade do tempo e a oportunidade que todos temos de poder servi-lo, ele contou uma parábola. E ele disse que o certo senhor preparou um banquete. Fez um convite prévio para os seus especiais convidados. Chegou o dia da festa. Esses convidados não apareceram. Porque todos tinham uma explicação, uma razão para faltar a este convite, este banquete. Ele disse: saiam, vão para as esquinas. Quem vocês encontrarem, tragam e enchem a sala da festa, porque os bois estão preparados, os cordeiros estão prontos, tudo está pronto. Tragam quem vocês encontrarem. E a casa se encheu. E houve um banquete, não para os primeiros convidados, mas para aqueles que atentaram a este convite. Esses irmãos aqui todos vivenciaram, serviram, compartilharam
são participantes das indescritíveis bênçãos celestiais de Deus. Eu tinha pedido para a irmã colocar nessa mesa a toalha branca bordada pelas mãos da nossa irmã Maria. Não está. Mas quando eu vi pela manhã o pastor com o álcool, trabalhando, higienizando as mãos de cada um que trouxe o seu pé. Pela manhã eu lembrei, pastor, bendita as mãos daquele que serve ao Senhor na casa do Senhor. E vimos essa noite repetindo essa cena. Quando eu me lembro que as mãos da Dona Maria trabalhou em pequenas rodelinhas de tecido, uma por uma, para formar um grande toalha e viesse a tornar a casa do Senhor, quando eu penso nisso, eu imagino o valor que isso não teve ao reino de Deus. Foi como aquela mulher que derramou o seu perfume mais precioso nesse Jesus, que é o Senhor da história, que é o dono da história, que é o agente da história da redenção do homem. Queridos, esses irmãos que estão aqui, eles atentaram para esse convite. Eles aceitaram esse convite. E com eles a pedra fundamental desse templo foi colocada. Está aqui. A pedra fundamental do primeiro templo está lá. Mãos que trabalharam, que coparticiparam, que experimentaram essas indescritíveis, não podemos traduzir o valor das bênçãos celestiais que tem na vida daquele que ouve a voz do Senhor, Deus através de Jesus, e entende que havendo Deus falado de tantas e muitas maneiras, falou como Jesus. Esta cruz está aqui. Nos faz viver as palavras de Jeremias. É para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não precisamos de um Jesus ali crucificado, mas precisamos dessa cruz para nos trazer a lembrança, a memória, a nossa salvação. E esses irmãos ali, todos compreenderam e entenderam. É ali no corpo muito antigo que diz: quando meu corpo passar a sepultura, um novo canto minha alma entoará, e então no céu uma coroa terei, garantida por Jesus pelas almas que ganhei. Parece que eu vejo a irmã Maria cantando isso para mim. E eu pedi também que pudesse decorar a nossa igreja com gestas e copo de leite. Porque eu me lembro do nosso irmão Toninho descendo lá da colônia do Banco do Brasil, que era tão pequenininha lá em cima, com um maço de gestas e de copo de leite para adornar a casa do Senhor. Não são grandes atos, nem vultuosos, são aqueles que são feitos com um preço de amor e de consagração. E o tempo se encarrega da história, perpetuar essa história. Mas a igreja precisa viver essa história. A história de Jesus, a história da sua salvação, a história dessa igreja, como disse o pastor, não é essa casa de tijolos. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Templos que são aqueles construídos por uma experiência espiritual da salvação em Cristo Jesus. Mas essa igreja de Cristo, esse corpo vivo de Cristo, precisa de um templo, de um espaço para adoração. E nós não podemos aceitar nem entender que a pandemia venha distanciar tantos irmãos da casa do Senhor. Adorar o Senhor de qualquer forma na forma de sua sala. A casa do Senhor, da adoração é aqui.
Ali, diz o salmista, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Se não for a fidelidade, a constância, a resiliência desses irmãos do passado, nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos um pequeno grupo aqui que representa essas famílias que foram. Nós temos a família Furtado, nós temos a família Sarmento, nós temos a família Diniz. Mas onde estão os outros Furtados? Onde estão os outros Diniz? Onde estão os outros Sarmentos? E aqueles que poderão vir através da influência destes irmãos. A Cápsula do Tempo, lá em Piracicaba, que foi aberta no dia 7 de setembro, me fez pensar bastante nisso. Não sei se acompanharam, livro de história. Um grupo de formandos e professores elaboraram bem um projeto de uma cápsula do tempo e ali dentro colocaram fotos da formatura daquele grupo daquela época, daquele tempo, documentos, biografias, selaram e chumbaram. E a ordem era essa: abrir essa cápsula do tempo só quando completasse os 100 anos. No dia 7 de setembro de 1922, só poderia ser aberta. 1022 só poderia ser aberta no dia 7 de setembro de 2022. 100 anos guardados. 100 anos lacrados. A morte sela o destino. E acontece que o poder remidor de Deus nos faz um convite para não enterrarmos por nenhum dia, por nenhum tempo, muito menos por 100 anos, os valores espirituais, os valores fundamentais da fé que, como crentes em Cristo Jesus, membros da igreja militante do Senhor, chamada metodista, aqui em Campo do Jordão, não tem, que está chumbada, guardada, escondida, para vir 100 anos depois. Ela é militante, ela tem que estar com esse poder remidor do Senhor nos seus lábios. E como diz Apocalipse, felizes, bem-aventurados são os convidados para o banquete, para a festa. É por muitos anos estes irmãos participaram da mesa do banquete do Senhor e deixaram esse legado para nós. Tudo está pronto. Ele nos deu vida. Convergidos nele, porque dele é o poder, porque dele é o reino, porque dele e tudo é para ele. São felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue deste Senhor poderoso, remidor, para ter direito a entrar na cidade santa pelas portas. O diabo tem poder. Relativamente ele tem poder. Mas ele não tem caráter para prometer a mim e a você, ao irmão, essa vida abundante em Cristo Jesus, que não fica enterrada, mas que tem que frutificar, que tem que produzir frutos para a vida eterna. E 80 anos dessa igreja, com tantos bancos vazios, nunca foi sempre assim. Nós tivemos uma igreja vibrante. Eu tive o privilégio de participar de um glorioso tempo nessa igreja. E aqui estão os representantes dessas gerações que se deram, que serviram, que se comprometeram, que foram co-participantes com o Senhor Jesus da sua obra aqui na terra. Filipenses diz que ele que nos justificou
que começou a santificar-nos, ele continuará a realizar a sua obra até que tudo redunde em glória. Continuadores da obra do Senhor aqui. Hoje de manhã eu falava quantos rostos novos que eu não conheço. Tantos que vieram depois que eu não estou mais aqui, atuando como membro da igreja. Continuadores dessa obra. Vocês que são novos aqui. Vocês que chegaram depois desse grupo, que chegaram depois de mim, sejam esses que vão continuar a fazer esta obra, sustentar esta obra. Que se o Senhor Jesus não voltar até o 80 anos, muitos de nós não sabemos mais. E nós seremos chamados à sua presença. E hoje de manhã, quando eu fui cantar aquele hino, eu pensei, Deus, será que eu estou cantando pela última vez? Porque 83 anos é muito preguiçoso querer viver mais outros 83. E quando eu fui para Love cantar com a música da minha amiga muito querida, organista desse coral, que não existiria se ela não estivesse junto comigo. E o ministério que cresceu por tantos anos, 19 anos, conseguiu sem falhar o trabalho dessa igreja. Não seria eu possível se eu não tivesse a ajuda bendita, santificada da Maria de Deus. Mas quando eu fui para Love para me acompanhar a cantar no canto, eu disse, será que é a última vez que eu posso cantar assim? Vocês que estão aqui, que vieram depois deste grupo, que vieram depois de mim, sejam continuadores desta obra, certo de que aquele que nos santificou vocês, que começou a santificar vocês, que ele continuará a realizar através de vocês, até que tudo redunde em glória. Essas são as expressões maravilhosas de Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipe. O tempo da Rainha Elizabeth encerra amanhã. Andas contas. Mas as coroas, os grandes e valiosos prêmios vão ficar lá nos palácios. E só o corpo dela vai descer à sepultura. E como é bom ter a consciência. Quando o meu corpo baixar a sepultura, um novo canto minha alma entoará. E o passado, seja lá quantos anos, 100, 200, 300, seja lá quanto tempo for na matemática de Deus, quando Jesus bradar no céu por milícia de anjos e grande estrondo, meu corpo vai sair da sepultura e vai cantar o meu canto. O tempo da Rainha Elizabeth encerra amanhã. Mas o nosso tempo é para a eternidade. A eternidade aguarda a mim e a você. E eu queria, para fechar minha palavra, trazer para vocês o que escreve João, capítulo 22, do livro de Apocalipse. E ele diz assim no capítulo 11: continue o justo a praticar a justiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, o injusto, desculpe, a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o último e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, assim terão direito
19. Muitas lindas palavras, e parece que João estava em êxtase. E o anjo cutucou João e mandou que ele escrevesse. Felizes, escreve João, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Está chegando para mim e para você esse tempo de ventura, de alegria. E esses irmãos aguardam a mim você chegar para entrarmos todos para o banquete do Cordeiro. Que riqueza, que preciosidade a eternidade para os que são do Senhor. Porque desde o princípio, e que ouviram Deus falando através do seu Filho para a sua redenção. Igreja é constituída de redimidos. Igreja é composta de servos do Senhor. Vamos ser coparticipantes. Vamos ser colaboradores. Vamos buscar, viver e transferir para outros e disseminar para outros e testificar para outros das riquezas indescritíveis, das bênçãos celestiais que o Senhor tem para aquele que o segue e que o segue até o fim. Quando a morte selar o seu destino, você vai cantar um novo hino de glória ao Senhor. Irmãos general, sempre pedia para que se cantasse no início do culto, quando ele tinha retornado de pregar, aquele lindo hino, a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. E parece que eu vejo o irmão general com o óculos aqui na mão e acompanhando o hino. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Mas também a igreja é testemunha de quantas vezes o irmão Nicanor e a irmã Dalva, deste lugar aqui da frente, cantavam: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor, no sacrifício remidor, no sangue do Consolador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. É crentes assim, é gente assim, que a igreja de Deus precisa, mas faz que ela é constituída para a honra e para a glória do seu nome. E a história vai se encarregar de contar para os filhos de vocês, para os meus bisnetos que vão chegar a esta casa, essa linda história da igreja metodista em Campo do Jordão, que Deus não levantou, que Deus não suscitou para ser um prédio frio, vazio, indiferente, a ser um marco na história da cidade de Campo do Jordão e de quantos pecadores quiserem ouvir o convite para o banquete. A oportunidade é sempre aberta para servirmos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e nos dê a paz. E como o antes e depois de Jesus, o AD, o AC, que marca divisão de eras, de épocas, essa pandemia também seja uma marca. Antes e depois da pandemia, mas o que se espera é que essa igreja seja mais forte, mais vibrante, mais alegre, mais entusiasta, mais completa depois da pandemia, porque o Senhor foi bem benevolente conosco no período da pandemia. E nós, como vice-pastores, experimentamos um tempo vazio, porque nós não queremos tocar. O culto online é bom, mas é um abraço que não se abraça, é uma salvação que não se salva, é um cantar que não parece cantar. Bom é estar aqui para adorar o Senhor em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Que o Senhor nos abençoe.